Olá, pessoas! Última live da semana, com força total aqui no Experimenta Anima. Vamos fazer nossa abertura padrão, né? Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Experimenta Anima 2021, um evento para valorizar a experiência da animação. Então, o evento ocorreu durante essa semana, né, entre os dias 23 e 27, né? Agora nós estamos fazendo a nossa última apresentação. Para mais detalhes, se você perdeu alguma coisa, então pode acessar o site experimentanima.ct.tfpr.du.br ou digitar no Google o Experimenta Anima e você já vai encontrar o nosso site com a programação. Então não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de tocar o sininho para não perder as novidades, né? Se já perdeu, é só clicar e assistir de novo, né? Antes de anunciar a última live da semana, para não me esquecer, né, gostaria de agradecer a equipe de exibição, que não são só as pessoas que estão aqui hoje operando o estúdio, né, do StreamYard, mas todas aquelas pessoas que participaram, né, na exibição, que se dedicaram para o evento, né, é uma equipe de mulheres, né, então vou falar aqui o nome delas bem rapidinho: a Camila, a Carol, a Jéssica, a Suelen, a Ariane, a Lídia, a Milene e a Ana Carvalho, que nos ajudaram intensamente. Eu estou com o coração assim muito amolecido, com muita gratidão para essas pessoas que estão na frente, né, de batalha, estão nos bastidores, nos apoiando e nos ajudando, né? Então, parabéns para essa equipe de estudantes que são monitores, voluntários e estagiários do Núcleo de Design de Animação, ok? Então, para começar, né, o que vai falar essa live de agora, né? É animação sem roteiro ou storyboard, usando o timelapse manual, que vai ser regido pela Eliane Gordif. Vamos ler aí a mini bio da Eliane, né? A Eliane que está nos ajudando muito durante essa semana também, né? Outra mulher guerreira que está aí, participou de várias formas no Experimenta Anima. Parabéns, Eliane, é isso mesmo que a gente quer, né? Então, a Eliane é animadora, professora, pesquisadora de animação, é membro da ZIFA e da Society for Animation Studies, produziu, animou e dirigiu mais de 16 curtas de animação, exibidos em vários festivais pelo mundo, já publicou mais de 60 textos sobre animação, o livro Aesthetic Interference, de 2018, que está lá no site do Experimenta Anima, por favor, acessem, né? O link para aquisição, né? Escreve sobre animação independente para os ZipFrames, além de coordenar os acadêmicos da animação, que é um índice de textos para animação publicados no Brasil. Super importante, também podem acessar, depois a gente coloca aqui no chat para vocês. Ok, Eliane, por favor, fique à vontade. Seja bem-vinda à nossa casa, mais uma vez. Muito obrigada também, mas você consegue me ouvir bem? Sim. Mais uma vez, obrigada também por aceitarem a minha participação, enfim, abrir essa janela, que eu acho muito, muito importante, até porque é uma forma da gente compartilhar, né, conhecimento, compartilhar pesquisas, compartilhar informações, e isso, nos dias de hoje, é mais do que fundamental, né? Então, também só tenho a agradecer, eu acho o evento máximo, pena que eu não pude participar mais, porque eu também estou envolvida com outro artigo que eu tenho a data para entregar também, aí fica muita coisa. Sempre assim, né? Sempre assim. A vida vai ser assim, não adianta. Exatamente, entendeu? Mas, enfim, espero contribuir também agora, de uma outra forma, que é falando de uma animação que eu fiz em 2018, que, aliás, foi a última animação que eu consegui produzir, e de uma maneira assim, bem diferente, bem fora do que eu estava acostumada a fazer também. Então, para mim, também foi uma descoberta. E por isso que eu digo que é a animação mais experimental que eu fiz na vida. Porque realmente foi um outro caminho completamente diferente, e é disso que eu quero conversar com as pessoas, falar, enfim, trocar aí uma ideia. Tá bom? Posso começar a compartilhar, então? Sim, fica à vontade.
deixar Então, você vamos lá. à vontade. Vamos lá. Tá. Quer? Tá chegando? Chegou aí? Tá, belezinha, Eliane. Beleza. Tá. Então, vamos lá. Animação sem roteiro, né? O storyboard. E qual é o objetivo aqui desse material, né? É apresentar exatamente, fazer uma apresentação dessa reflexão de como a gente pode fazer uma animação fora dos cânones que a gente considera que é a animação, né? Que a gente é ensinado e todos os livros falam que você tem que ter storyboard, você tem que ter um roteiro, você tem que ter uma ideia sobre o que você vai fazer, enfim. E no meu caso específico dessa animação, ela foi completamente fora disso tudo. O que para mim também foi uma surpresa. Foi um processo mesmo de aprendizagem durante o próprio processo, entendeu? Foi uma meta-aprendizagem, né? Um meta-processo, porque aconteceu um dentro do outro. Essa animação também foi um assunto que eu abordei no simpósio que aconteceu dentro do festival, né, do AnimaFest de Zagreb, também desse ano. Então, quer dizer, eu também achei legal que foi uma oportunidade de eu poder mostrar para o idioma português, né, para os brasileiros, portugueses, angolanos, enfim, todo mundo que fala a língua portuguesa, né, essa apresentação. Eu acho que isso é super válido e ajuda mais com que as pessoas saibam e pensem a respeito desses assuntos, né? A justificativa qual é? Né? É demonstrar que é possível, sim, criar uma animação sem regras estabelecidas e que a gente confie, né? Registrar por isso, né, como foi feito esse processo, explicar como é que isso aconteceu, né, como é que esse desenvolvimento dessa animação, dessa produção aconteceu, né, e, em cima disso, mostrar uma forma mais artesanal de se trabalhar com os filtros de imagem dos programas de edição de imagem, né. O curta que eu estou falando é o Mãe, inclusive passou, né, em Experimenta Anima, na mostra de animação, uma animação experimental. Ele tem uma técnica mista, então uma coisa que ele é interessante é que ele não se prende a técnicas, tem pintura, tem 2D, tem time-lapse, tem rotoscopia, tem 3D não tem. Mas, enfim, e nem stop motion, mas toda a parte de 2D, de animação, de motion, isso tudo está presente nessa animação, né? E o que fala essa animação? Ele fala da água, mas eu não sabia que ele ia falar da água. Na verdade, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, eu só sabia que eu queria animar. Então, aqui tem alguns momentos, né? A gente pode identificar a água em algum momento, né? Uma representação da água, seja através do ar, estado sólido, líquido, enfim. Né? Mas tem sempre uma água aqui. E aí eu vou pedir para vocês tocarem o filme, que eu acho mais interessante primeiro as pessoas verem, porque quem não viu, para poder entender do que eu vou falar. Fica mais fácil. Por favor. Eu preciso te compartilhar? Não, já te compartilhar. Ele é uma animação curta, né? São 2 minutos e pouco. Então, é tranquilo de passar e até de gravar, né? Os momentos e tal, porque ele é curtinho.
Precisa voltar. Você vai voltar com a apresentação, né, Eliane? Isso, eu não sei se... Eu já estou compartilhando aqui, é só o pessoal daí habilitar. Isso, beleza. Eu não sei se... Porque aqui para mim picotou a imagem, eu não sei se o início da animação todo mundo conseguiu ver. Porque para mim aqui picotou um pouco. Eu acho que sugiro daí a gente dar no início, depois uma passada antes, novamente a animação. Eu passei o link para o chat para a galera também dar uma olhada, né? Ah, sim. Não, isso pode ser legal, que de repente cada um também consegue ver mais em casa completinho. Melhor. Porque, inclusive, toda a parte inicial dela é a parte que eu já tinha, e é isso que eu vou explicar. Por isso que é interessante ver. Como ela é curta, né? Ver a parte do início, porque, bem ou mal, entre aspas, acaba tendo uma narrativa, porque você, quando assiste a imagem, você acaba juntando tudo na tua cabeça, né? Eu, você, enfim, todos nós, nas nossas cabeças, e a gente acaba formando uma linha narrativa do conjunto, não das coisas isoladas, né? A gente pega no conjunto. Por isso que é importante ver o início. A animação também está na playlist da amostra, né? Exatamente, tá disponível no site. Exatamente então, isso. E está aqui no chat também, daí a galera já colocou. Beleza. Porque aí, vendo aqui pela apresentação, né? Que eu não sabia o que eu queria mostrar nessa animação, porque tem todo um contexto de como essa coisa foi feita, né? Na verdade, eu estava no final do meu doutorado. Tipo, tinha que entregar o doutorado, a tese toda, né? Que a gente tem que entregar a brochura, né? Na secretaria da universidade. Eu tinha que fazer isso em fevereiro. E em dezembro, assim, em abril, e em dezembro começou a me dar aquela questão de comichão, né? Começou a me dar uma coisa de que eu tinha que fazer uma animação, mas eu não sabia o que era. Eu só sabia que eu queria trabalhar com a imagem filmada, que eram trechos de vídeos live actions que eu tinha, que eu filmei e que eu já tinha pego na internet, nesses sites mesmo, que às vezes fazem promoção, né? Pega um trecho de um vídeo gratuito e tal. Eu fui pegando, meu marido também, então a gente tinha aqui um certo arquivo pessoal, e que eu queria trabalhar com isso e com animação mesmo, né? O desenho, 2D e tal, porque
no meu doutorado, eu estava estudando exatamente isso, a relação entre a imagem animada e a imagem filmada, entre o live action. Então, apesar da minha competência, né, com a tese ser somente teórica, a índole dela era somente teórica, eu senti a necessidade de trabalhar as duas imagens em loco. Não só o que eu estava escrevendo, eu precisava, de alguma forma, vivenciar aquilo. Então, eu acabei criando uma situação para que eu pudesse vivenciar isso, porque, de fato, essa situação não existia naquele momento. Né? Então, era isso. Eu queria animar usando alguns filmes em live action, mas eu não sabia nem o que era. Então, não tinha tema e também não tinha música. Né? Apenas os vídeos e o desejo de animar. Né? Então, o que aconteceu? E também não tinha apoio, logicamente. Estava fazendo um doutorado e era um trabalho solitário, porque você escrever uma tese já é um trabalho solitário. E, nesse caso, a animação também seria um trabalho solitário. Né? Então, diante disso, esse processo criativo, e aí eu destaco que isso aqui eu só fiz, obviamente, esse ano passado, do ano passado para cá, eu comecei a pensar nesse processo, então as coisas aqui estão arrumadas. Mas no momento em que a coisa se processou, nada disso aqui se divide em 4 momentos, o processo criativo, nada disso existia. Isso aqui só existiu depois que a coisa passou e eu pude pensar a respeito. Tá? E aí sim, o processo criativo acabou que ele se deu em 4 momentos. Primeiro, não sei o que estou fazendo, é só curiosidade. Porque no início tudo era teste. Eu comecei a testar esses pequenos vídeos, entendeu? Eu comecei, primeiramente, o que eu fiz foi transformado em sequência de imagem, pegar alguns frames aleatoriamente e fazer pequenos outros live actions, né? Na verdade, são time-lapses, a partir dos frames que eu escolhi. Tá? O segundo passo foi: ok, tenho algo a partir disso, mas o que eu faço com isso? Né? Depois, sim, é isso. Identifiquei o que é. E aí depois, vamos terminar, pois agora eu conheço o caminho e sei como é que eu faço. Né? Então, o primeiro passo é: não sei o que estou fazendo. Né? Foi uma fase de procura e de testes. Né? Então, eu fiz muitos testes de imagem desses vídeos coletados, a partir de 2017. Né? Eles foram tratados individualmente, não como filme, como eu disse. No total foram 32 vídeos. Né? Eu fiz testes com uns 20 somente. Né? Alguns deles foi que me serviram, eu achei que assim, visualmente eles acabaram tendo um efeito mais interessante, um visual mais interessante, mesmo de movimento, de organização de espaço, para mim ficaram melhores. Alguns eu percebi que tinham presença de água, era chuva, era rio, era mar, era água de piscina, tinha algumas coisas assim que eu comecei a perceber que a coisa da água era muito importante, né? E esses pequenos testes faziam mais ou menos, aproximadamente, seriam 25% do tempo da animação final, né? E aí passou-se para uma outra etapa, que é: eu tenho algo aqui. Né? Essas sequências, algumas delas, me chamaram a atenção. Assim, eu acho que isso aqui dá alguma coisa, eu consigo fazer algo com isso. Mas como é que eu vou juntar isso? O que serviria de aglutinador para eu poder fazer alguma coisa que eu também não queria uma narrativa, eu não queria uma história. Eu queria simplesmente um movimento das coisas, ou dos objetos, ou das manchas de cor, movimentação de alguns planos, enfim. Né? Então, a conclusão óbvia é o quê? Eu vou usar a música, até porque eu tenho um histórico de animações em que a música foi muito importante para mim. Tem uma animação que eu fiz baseada na música do Cartola, As Rosas Não Falam, que não foi, na verdade, usado a música do Cartola, porque, enfim, tinha direito autoral, não podia, me cobraram muito caro para usar a música na época e tal. E eu acabei tendo conhecimento com outros 2 músicos e gostaram da ideia, compraram o projeto junto comigo e fizeram uma trilha para mim. Né? Essa coisa mesmo de amizade. E a animação ficou muito boa,
a trilha é muito boa, a música é muito boa, e eu tive outros dois casos em que também aconteceu isso. Eu tinha uma história e trabalhei com músico, então, quer dizer, essa coisa da música para mim sempre foi muito importante. Então, a escolha da música como elemento aglutinador foi uma consequência lógica dentro até desse know-how do meu background de trabalho, né? Só que foi um momento, primeiro, não tinha com quem contactar na época, não tinha nem tempo, porque eu tinha que terminar logo a animação para poder voltar a terminar de escrever a tese, não tinha dinheiro para pagar ninguém. O que eu vou fazer? Vou para a internet. Né? E aí, sim, em sites mesmo específicos, pagos e não pagos, né? Vamos deixar isso bem claro também. E aí eu ouvi pequenos spots, 3 deles me chamaram a atenção, eu fiz teste com esses 3 spots e os pequenos vídeos que eu já tinha, e um deles funcionou bem, tipo, é isso, gostei desse resultado, e aí eu paguei por essa música para poder usar, botar em vídeo, poder usar o vídeo, né, enfim, então, porque tinha essa prerrogativa, foi um valor que deu para pagar, não teve muito problema, e assim comecei a trabalhar mesmo efetivamente nisso. Sim, é isso, né? Que aí é aquela coisa básica, peguei, juntei na linha de tempo as imagens e vi como é que funcionava. E aí que eu percebi mesmo que as imagens de água eram predominantes nesses pequenos vídeos, e o próprio som da música me dava a ideia de pingos de água, né? A gente pega e escuta a música, a gente percebe que o ritmo, né? E a própria sonoridade das notas que ele usa no piano dá a impressão, né, que são pingos d'água. E aí sim se definiu o tema água para mim. Mas o tema só aconteceu, sei lá, um mês depois, entendeu? Não foi uma coisa rápida. Teve aí um tempo de processamento de imagem, de sonoridade, enfim, que aí surgiu o tema água. Aí sim, uma vez surgido o tema, ficou mais fácil, porque no nosso próprio cérebro, né, vai começando a fazer conexões, as próprias partes da música, dividir a música em várias partes, toda vez que ela mudava de ritmo e tal, eu analisava parte a parte, e cada uma dessas partes foram pensadas e ouvidas solitariamente, e aí sim eu fui tendo ideias para cada uma dessas partes. Né? Que aí é aquilo, eu já sabia e precisava depois, então, que preencher os outros espaços da música, que foram estudados desse jeito que eu acabei de descrever. Tanto que a ideia, por exemplo, do desenho dos rios, né, que eu não sei se todo mundo percebeu, mas na parte final, quando como é que se diz? As ondas. Quando as ondas se transformam, né, tem o zoom in, out, né, dentro da imagem, zoom in dentro da imagem, que é para aumentar a imagem. Que a gente só vê a parte branca das ondas do mar, né, que são a espuma, aquilo se transforma em traços, que na verdade são rios, e depois se transformam em veias, né, que são os nossos rios, né, os rios do nosso corpo são nossas veias. Né? E o desenho desses rios são os desenhos mesmo, do rio Amazonas, do rio Amur, dos rios chineses, né? O Hanghe e o Yangtze, o Mississippi, o Nilo, o Congo, o Lena, que é da Rússia, e o rio Paraná. Eu realmente desenhei os rios, coloquei a sobreposição deles nas camadas, né, da timeline, e aí animei e deu essa ideia, mas assim, o que me deu a ideia do rio? O que me deu a ideia do rio foi a própria imagem da onda do mar, da parte branca da onda do mar. A partir do momento que eu animei aquele trecho, ele aumentou na tela para mim, né? Eu vi ele maior. Aí eu tive a ideia de fazer os rios, entendeu? Então, muitas coisas, ideias que surgiram, até para juntar as partes que eu animei separadamente das ideias, foi exatamente quando eu as pus na timeline e consegui fazer as conexões. Né?
que tem a ver o quê? Essa conexão tem a ver com o quê? Com o sentimento dessas partes da música, né? Da mudança de um ritmo para outro, né? E aí usando imagens que eu já tinha e outras imagens que eu pensei de usar e não consegui, que é o caso aqui, né? Do peixe abissal, na parte da música em que são as geleiras, né? Que é uma parte mais sombria, que o fundo é preto e aparecem a neve, né? Os flocos de neve, os vários desenhos de flocos de neve. Eu tinha imaginado, primeiramente, usar um peixe abissal ali, né? Mostrar o mistério das águas, digamos assim, né? Mas na hora que eu montei, não funcionou do jeito que eu esperava que funcionasse, eu não teve aquele impacto. Aí eu fui, peguei, mudei, fiz essa coisa, fiz a sequência da neve, né? Eu fiz o teste com a neve, primeiro com a chuva, né? A chuva na timeline vem depois, mas primeiro eu fiz a sequência da chuva. Aí eu precisava juntar a sequência da chuva com a sequência da geleira. Mas eu não sabia como é que eu ia fazer isso. Como é que eu ia fazer isso? Tentei o peixe abissal, não deu certo. Aí eu pensei, geleira, água, geleira, chuva, bem, a neve, de repente a neve funciona. Aí eu fui, fiz um teste com a coisa da neve e tal, funciona. Então como é que eu posso preencher aqui o espaço dessa música dentro do ritmo, mantendo a cadência do ritmo da música? Aí eu posso usar então os vários tipos de flocos de neve, entendeu? Então uma coisa foi puxando a outra. Eu não tive aquele planejamento prévio. O planejamento e as ideias surgiram no fazer, né? Que eu digo, o acaso foi uma parceria para mim, né? A mesma coisa aconteceu que durante o processo da animação surgiram outras intenções. Por exemplo, o bebê no final não era um bebê. Na verdade, desde o início, a minha animação, quando eu identifiquei que era água, né? É água, beleza, então no final vai ser a terra seca, a terra do Nordeste, assim, esturricada, seca, porque a água acabou. Só que, inclusive a coisa das veias, né, dariam para fazer o desenho da terra esturricada no chão. Mas, aquela coisa, você fazendo, no meio do processo, a terra seca para mim perdeu sentido, né? E quando eu percebi que animando as veias dos rios pareciam como se fossem veias internas, eu falei, caramba, tem que ser um bebê aqui, né? Tem que ser uma gestação, tem tudo a ver com isso, porque também é água, né? E aí deu o nome da animação, porque até então não tinha nome da animação. Estava fazendo, mas eu não sabia que nome que eu ia dar para ela. Água, achei que assim, explícito demais, né? E aí a coisa do bebê que me deu a ideia, não é água, mas é mãe, né? Que não deixa de ser a mesma coisa. A água é a mãe de todos nós, né? De toda a terra, de toda a vida na terra, a água é a mãe, né? E aí, com isso, né, explicado essa parte, né, como é que eu apliquei os filtros, né? Os filtros, na verdade, aí deixa eu deixar bem claro, tem filtros aplicados no programa de edição de imagem e tem filtros aplicados no que eu chamo de time-lapse manual. O que é isso? Né? Vamos explicar, né? Como eu peguei os quadros individuais, né, os fotogramas individuais no time-lapse manual, quer dizer, eu escolhi quais eu queria, né? Eu configurei os valores para cada filtro de cada quadro. Então, assim, quando a gente está, por exemplo, trabalhando no programa de edição de imagem de vídeo, você marca um ponto do vídeo, você marca outro ponto do vídeo, e nesse intervalo você aplica um filtro, né? Ou filtro de cor, ou filtro de distorção, seja lá o que for. Você dá um ponto no início, um ponto no final e alguns pontos no meio, se você quiser alguma variação de valores, né? Você coloca as suas configurações ali e você renderiza. Ok. Eu não quis fazer isso. Em alguns pontos eu fiz, lógico, tem fades, né? Tem umas passagens de cor, por exemplo, na parte dos rios, em que é o desenho animado ali, né? O motion, eu tenho o desenho dos rios e através do motion eu fiz a movimentação. Ali é o vídeo do programa, são os filtros do programa de edição de imagem, sim.
Mas nas cenas em que tem os fotogramas da imagem filmada, esses eu apliquei todos individualmente, um a um, abrindo no programa de edição de imagem fixo, né? Não vou fazer aqui propaganda de programa. Abri um a um e consegui ir mudando, alterando quadro a quadro, né? Como a gente fala, a configuração do filtro. Tá? Com isso eu criei fotogramas alterados, e esses fotogramas alterados é que eu coloquei todos na timeline de edição de vídeo e criou-se a animação daquela sequência. Tá? Se alguém tiver uma dúvida depois, pode perguntar aí e eu respondo. Tá? Que fica mais fácil tirar as dúvidas todas depois. Né? Com isso, o que a gente acaba tendo? A gente acaba tendo um resultado mais animado, porque você tem uma irregularidade ali na aplicação desse filtro. Né? Ele não é completamente equalizado, reto, perfeito, quando você aplica no início e no final da sequência. Porque ali, na verdade, cada fotograma tem um valor da aplicação do filtro diferente. Né? Então, o controle é meu. Daí o objetivo não é reduzir tarefas. O objetivo é eu ter um controle melhor desse efeito animado. Tá? Então, por exemplo, o vídeo que é essa parte aqui, que é da geleira. Né? O vídeo da geleira é um vídeo curto. Muito curto. Mas na animação eu criei 4 momentos diferentes, alterados, do mesmo vídeo. E que eles são sobrepostos, que dá a ilusão de que é uma geleira, né? Uma imagem real, que ela vai se transformando numa imagem 2D, né? E essa imagem 2D acaba se fundindo com a tela preta que vai dar na apresentação da sequência dos flocos de neve. Né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe aqui um exemplo para vocês perceberem mais ou menos o que eu estou falando. E aqui no caderninho que eu anotava tudo, porque nesse ponto eu sou muito, como é que se diz? Espontânea, né? Quando eu estou no meio de uma produção, eu não tenho paciência de arrumar uma tabelinha bonitinha, escrever tudo certinho e tal. Não. Eu vou anotando e vou fazendo na força do sentimento, entendeu? Na força do trabalho. Então, aqui na nossa apresentação aqui, o que eu estou dando um exemplo? Da aplicação do filtro de distorção. Qual filtro? O zigue-zague, né? Que é exatamente aquilo que vai me dar a ilusão de que caiu um pingo d'água naquela área que eu vou aplicar esse filtro, tá? Então, por exemplo, mas não é só isso. Tem isso e as variações de aplicação de filtro. Então, por exemplo, aqui, né, o efeito 133% quer dizer o quê? O quanto do tamanho que essa imagem está sendo alterada a cada frame. Né? Primeiro 103% do tamanho real, 110, 125, 135. Isso já cria um movimento de zoom. Né? A opacidade. Quanto dessa camada, desse frame aqui, que está sobre o frame original, eu vou tentar aqui aumentar, eu não sei se vai aparecer aí para vocês na tela, deixa eu ver se vai aparecer. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, eu abri uma imagem em cima da minha apresentação, apareceu ou não? Demora um tempo aqui para aparecer. Eu estou acompanhando aqui no chat. Não? Pessoal do suporte aí, sabe me dizer se já apareceu aí? Não, né? Então, deixa eu parar aqui de compartilhar num momento e deixa eu ver se eu consigo compartilhar de novo, ok? Deixa eu ver aqui. Se ele vai me permitir compartilhar. Ah, permitiu. Aqui. Depois eu volto de novo para a base, porque aqui eu só consigo compartilhar uma janela de cada vez.
Apareceu, né? Então, olha só, por exemplo, esse aqui é o frame Rio 433, tá? Nesse aqui, o que acontece? Repare que tem o layer 0 e tem um layer que eu chamo de efeito, tá? No efeito é que vão funcionar os efeitos aqui de alteração de imagem, né? Que aí eu mudei, isso é a próxima tela que eu vou mostrar para vocês, né? E que ele aqui, ele tem só 20% de opacidade em cima da imagem original, que está sempre no layer 0. Com isso, eu vou fazendo uma passagem gradual desse efeito, né? Que eu estou aplicando. Eu só tenho 20% ai, meu Deus, sumiu a palavra. De transparência, né? Em cima da imagem original, tá? Eu vou fechar aqui e vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo a outra tela, para vocês perceberem aqui a continuação da explicação. Aqui. Tá? Então, essa transparência aqui, ó, 20, 40, 60, 350, 135, é para cada um desses frames aqui, o 433, 445, 447 e 469, tá? Na página seguinte, eu já tenho o quê? Aqui eu já estou com o filtro aplicado, né? Deixa eu mostrar aqui uma outra, peraí. Aqui eu vou ter que descompartilhar a tela 2 vezes, tá, gente? Eu peço paciência. Tá? Eu vou compartilhar agora a tela do outro exemplo de aplicação do efeito, ok? Ó, é a mesma sequência, tá? Esse frame aqui é o 421, e o 421 aqui, ele tá com esse efeito aqui de 10%, e ele tem aqui a posterização, os níveis que mudam e o efeito de tom e saturação. Até que ele vai se transformar. Deixa eu aqui abrir tudo aqui, peraí. Isso, agora eu consigo compartilhar. Ó, ele aqui já tá com outra cor, né? Por quê? Porque já foi aplicado aqui os levels, né? Os níveis, a variação de nível aqui para ele, tá? E isso acaba acontecendo. Deixa eu abrir aqui um outro, que aí dá para ver aqui o filtro. Ah, dá para ver. Mal, mas dá para ver porque a imagem é clara. Vou ver aqui de novo. Ó, ainda 421, mas aqui já com outro efeito de levels, né? E como essa posição aqui do frame aqui tá diferente, você vê que tem uma variação, que aqui o filtro que eu apliquei do zigue-zague aqui, ele é diferente do frame que eu mostrei anteriormente, né? Que o efeito desses filtros, você tem que aplicar na imagem. Você não, aqui nessa versão desse programa, você não consegue aplicar num controle de camadas, né? Então, uma vez aplicado, ele fica lá. O efeito de levels, não. Eu tenho como ir editando e salvando a partir desse frame, se eu quiser, uma outra variação de controle de níveis, ou de tom, ou de posterização. Mas dos filtros, né, que você aplica naquele menu de filtros, você não tem como fazer isso. Uma vez aplicado, fica valendo na imagem, né? Então, acontece esse detalhe.
Então, tudo isso teve que ser pensado, mas pensado no próprio momento de fazer o trabalho, né? E aí aqui, por exemplo, esse frame 421, ele sem filtro, né? Aqui ele com nível 0 de níveis, né? O tom, controle dos níveis aqui, 0, 1 e 172. E aí depois aqui, né? Saturação, controle, 225 e 0, e depois aplicado a posterização, com grau de 14. Então, quer dizer, aqui você acaba tendo uma forma de você ver como que a sua animação, o frame vai ficar, e esses valores aqui são alterados para cada um dos frames seguintes. E aí você cria aquela sequência com aquele efeito animado. O efeito do filtro, na verdade, realmente animado, porque você que está animando, colocando as configurações que você quer para cada um dos frames, né? E aí, teorizando um pouco sobre esse processo criativo, né, o Paul Wells faz uma lista, né, de características que seriam animações experimentais, né? E quando a gente olha o Mãe, a gente percebe que ela possui muitas dessas características que o Paul Wells considera como necessárias ou identificáveis, melhor dizendo, para uma animação experimental, né? E o Bergson, que é um estudioso que pensava muito nessa coisa da criatividade, né? Ele escreveu um livro a respeito disso, né? Da potência criativa, né? E ele coloca que a questão do instinto e da inteligência, né? Ele trabalha com esses dois conceitos, né? Qual é o momento que o instinto trabalha, qual é o momento que a inteligência trabalha. E, na verdade, os dois trabalham ao mesmo tempo, né? O Damasio, aí, fugindo um pouco desses teóricos, né? Mas que fala da questão da emoção, né? Ele mesmo diz que nenhum ser humano ele é completamente racional. Toda ação racional tem um quê de emotividade, né? Tem um chão ali, um alicerce, que você passa a tomar uma atitude que você acha que é super racional, mas sempre vai ter um impulso emocional escondido, mesmo que seja inconsciente, né? E aí, portanto, em relação a isso, eu posso chegar à conclusão que até a própria maneira como a animação acabou sendo concebida e planejada e mesmo executada, né, teve a questão da inteligência, obviamente, né, o raciocínio lógico, de você pensar, concatenar as coisas, essa coisa de pensar quais valores de filtro eu vou aplicar, que filtro eu vou usar, enfim, né, tem essa questão, mas também tem a questão intuitiva e a do acaso, que é o que eu falei. Está aberto ao que o próprio processo traz, que eu posso agregar nele mesmo, né? Então, é tanto uma questão de inconsciente, né, mas também uma questão de inteligência, de você elaborar, conseguir elaborar na prática os dados que você tem e o que fazer com aquilo, né? Então, as conclusões que a gente pode chegar em relação a isso também são o que eu chamo de processo criativo cego. Né? Você vai criando, vai elaborando, e vai montando, e vai produzindo ao longo do processo, né? Só é possível, eu não vou dizer que é impossível, né? Mas enfim, para produções independentes e curtas. Porque quanto maior o processo, mais necessidade de controle você precisa ter, mais pessoas você precisa ter trabalhando com você, fica difícil de você gerenciar isso tudo sozinho, fazer tudo sozinho, só se você tiver um tempo enorme para fazer isso, né? Senão realmente não é possível. E uma coisa que está intrinsecamente ligado com produções maiores é a questão do dinheiro. Produção maior quer dizer mais tempo quer dizer que você precisa se sustentar. Então, se sustentar, esse trabalho tem que ser subsidiado de alguma maneira. E quem vai investir num negócio que não sabe nem o que é? É complicado, né? Então, dentro desse processo, uma coisa que é importante é você acreditar que você tem algo para mostrar. Você acreditar que você realmente pode fazer alguma coisa. Porque é um processo muito resiliente. Porque você não tem certeza de nada, né?
olhando assim, pô, essa mulher maluca, né? Uma pessoa maluca que vai fazer uma coisa que não sabe o que é, não sabe para que é, não sabe do que fala, que doideira é essa? Pois, sou eu mesma. Né? E você tem que ter uma paciência com você e com o próprio tempo, porque as coisas têm um processo de gestação e tem um processo de você pari-las. E o processo de parir uma animação não é um processo, tudo bem, né? Certos partos podem demorar mais de 24 horas até, né? Mas o processo de animação dura muito mais que isso. E você tem que ter essa paciência com você, com o tempo, com os processos, com a máquina que dá problema, com o vídeo que você não consegue, que perde, que às vezes tem que baixar de novo da internet, enfim. Tem uma série de coisas que você tem que ser resiliente, né? Também porque, como eu disse, eu fiz vários testes que eu não gostei, não funcionaram bem, né? Eram testes, eu estava experimentando. Então, você precisa ser resiliente, porque às vezes a ideia é muito boa, mas quando você encaixa, ela não encaixa, ela só encaixava na sua mente. Quando você põe mesmo na timeline, renderiza e olha, nada daquilo funciona, você tem que jogar fora e começar de novo. Então, aí tem um processo de resiliência muito forte, né? E de paciência. Né? Agora, as vantagens desse processo é o quê? É a liberdade. É uma liberdade tão completa que a pessoa fica perdida. Né? A gente está muito acostumada a ter referenciais, a ter coisas em que a gente pode se apoiar, né? Ainda mais no processo de animação, você tem roteiro, você tem um storyboard, você tem um animatic, você tem, né, aquele bando de coisas que vão te colocando numa caixa, mas é uma caixa segura e que ali você consegue botar a sua semente e fazer nascer uma árvore dali. Ok, mas isso não deixa de ser também um processo de cerceamento. Isso também é um fato. Né? Então, dentro desse processo, você aprende a ser mais flexível, porque você vai por ali e não dá certo, você tenta outro caminho, não dá certo, você tenta outro caminho, não dá certo, até você achar um caminho que para você ache que, beleza, isso funciona. Né? Isso também acaba despertando em você uma auto-observação sobre como você funciona, como a sua mente funciona, como é o seu próprio processo criativo. E isso é muito bom. Né? Isso faz com que você mude um olhar sobre certas coisas que você acreditava que eram imbatíveis e que eram, de forma alguma, abandonáveis. Né? Você iria abandonar uma vez na vida. E isso abre a tua mente e dizer, não, é possível fazer de outro jeito. Né? E, obviamente, isso também te amadurece enquanto pessoa que cria, enquanto ser pensante. Né? E também te dá uma limitação, você não é Deus. O animador muitas vezes tem essa coisa, eu dou a vida, eu faço criar do nada, eu crio vida, eu crio história, eu crio isso, eu crio aquilo. Né? Cineasta, então, de live action, tem isso assim, muito forte dentro de si. Né? Mas, enfim, eu acho que esse processo de amadurecimento ajuda você a perceber exatamente isso, você não é Deus. Né? E as conclusões que eu chego, sim, é possível produzir sem ter roteiro de storyboard, né? Mas é uma experiência particular, foi a minha experiência particular. Isso não quer dizer que vai dar certo para todo mundo, né? Talvez as decisões e as coisas que ocorreram na minha vida naquele momento foi uma questão de contexto, e esse vídeo nasceu, né, essa animação nasceu por uma questão de contexto, e isso é verdade, foi mais da minha necessidade de vivenciar a interação entre live action e imagem animada, que eu acabei indo fazer essa animação, né? Então, qualquer um que vá pegar ou tentar fazer um teste, né, fazer uma animação, um processo criativo cego, né, dentro da área da animação, também vão ter contextos de vida que vão interferir nesse processo. Isso é lógico e certo. Né? E esse tipo de trabalho, eu considero que é mais um trabalho próximo do artista plástico, tá? Do que um trabalho de design, que é o que eu considero o processo de animação. Inclusive, tem um artigo que eu falo a respeito disso, que eu defendi isso já, nesse artigo já tem, acho que tem mais de 10 anos isso, né? Que eu coloco que a animação, na verdade, é um processo de design, você tem toda uma elaboração, você tem um projeto
né, para ser executado, para aquilo poder ser feito. Aquilo pode ser reproduzido, aquilo pode ser multiplicado, enfim, ele é mesmo um processo de design. Né? O que não acontece, e não aconteceu no caso do Mãe. Ele não tem como ser um processo de design, na verdade, né? Porque ele é um processo como é o artista plástico, que olha para uma pedra, olha para uma tela branca, putz, o que eu vou desenhar aqui? O que eu vou pintar hoje? Eu quero pintar, mas eu não sei o que. E ele começa a rabiscar, desenhar, enfim, até que uma hora a coisa surge para ele. E o Mãe, para mim, foi mais ou menos esse tipo de situação em que eu me encontrei, né? Aliás, fazendo um outro testemunho, antes de eu me formar em design gráfico, eu quase me formei em pintura mesmo, na Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Então, essa coisa do artista plástico, de você enquanto criador, né, de imagens, né, você olhar para uma tela branca, o que eu vou fazer aqui? É uma coisa que para mim não é totalmente absurda nem abstrata, são situações que eu também já vivi. Então não sei se isso de alguma forma também facilitou a minha entrada nesse processo criativo cego dentro da animação, tá? Então, em geral, né, a gente organiza uma produção, a Mãe é exatamente o negativo disso tudo, né? Eu não sabia o que fazer, mas eu procurava como fazer. Então, isso foi interessante, de uma maneira ou de outra. Isso também me guiou, não foi só a música, né? O como fazer acabou me guiando para a música, e a música me deu as outras ideias, né? E aí eu queria terminar mais ou menos com isso, que eu acho interessante, que o quê? Essa experiência mostrou que realmente o fotograma é muito importante, né? Você parte da imagem parada, na verdade, para criar a ilusão de animação, e que o fotograma é importante, mas o que acontece entre cada um dos fotogramas é mais importante. E foi essa conclusão que eu realmente cheguei quando eu apliquei os filtros em cada um dos fotogramas, né? Porque são coisas, essa diferença, né, dessa aplicação do filtro numa tela pequena é difícil da gente perceber, mas numa tela maior você percebe mais facilmente isso, né? E aí eu digo que tanto McLaren quanto Tarkovsky estavam certos, que eles falaram que exatamente o que é importante não é o fotograma, mas sim o que acontece entre eles, né? A Mãe, de certa forma, também acaba colaborando com tanto que o Alan Schlodenko, que é um investigador de animação, né, um pesquisador na área da animação, australiano, e o Cifianos, que é grego, na verdade, mas ele vive em França, inclusive é professor na França, né, que é exatamente isso, que a animação, né, não é apenas uma forma de filme, todo filme quanto tal, é uma forma de animação, né, que na verdade o cinema é uma forma de animação, e não o contrário. A animação não é um gênero do cinema. A gente pode dizer sim, que o cinema é um gênero da animação, e não o contrário. É uma questão de cronologia histórica, né? Não adianta querer botar o carro diante dos bois, porque isso não é possível. A história já aconteceu e já está mais do que registrada, né? Aí as referências, obviamente, também foi feito um estudo em cima disso, né? Aqui os meus contatos, as pessoas aqui também já distribuíram também em outra live, em outra participação minha, enfim, quem quiser falar mais disso de outra forma também. E muito obrigada pelo interesse de todos. E estou aqui agora só para responder questionamentos. Ai, que legal, Eliane. Não sei se ficou chato, porque teve coisa que eu tentei mostrar a minúcia, que é aquela coisa do workshop que a gente tinha comentado, né? Workshop, ou é palestra e tal. Eu tentei juntar assim, alguma coisa para não ficar também as pessoas querendo a gente captou a lógica da produção que você ali com relação aos filtros, né? Sim. O que eu achei, assim, eu fiquei assim, matutando nas ideias, nossa, assim como tem concept art, aqueles livros, né, de concept art de animações comerciais. Sim. Eu falei assim, nossa, fiquei imaginando a tua explicação num concept art para animação experimental. Né? Legal, né?
Porque para comercial eles explicam, porque tem que ser assim, por que foi a escolha tal, onde que chegou, e às vezes nem eles sabiam os processos, né? Mas Sim, assim, no experimental é tão difícil encontrar um material que tem essas descrições do processo criativo cego, né? Sim, do sim. que cada, né, animador. Então eu falei assim, nossa, que interessante, é uma necessidade latente, né, de a gente poder ter essa, se encontrar, né, porque cada animador tem as suas descobertas, né, e essas descobertas às vezes ficam com eles, né, cada um. Mas é o que a gente estava vendo no encontro do Lula, né, do representante que trabalha agora com o Lula Gonzaga, e o Maurício e o Lazzaretti, né? Quantas coisas eles têm guardadas e que eles não têm como compartilhar isso. Quanto conhecimento que está ali em potencial, mas não se torna cinético porque não tem o compartilhamento. Né? Aí é um problema que a gente tem cultural, né? De não resgatar e de não registrar essas coisas. A gente tem um déficit aí na nossa cultura muito forte que a gente tem que mudar de alguma forma, né? A coisa do acadêmicos da animação, de certa forma, foi um pouco isso, entendeu? De tentar aglutinar num lugar só para ficar fácil das pessoas encontrarem informação sobre animação num país em que não edita livros sobre animação. Né? E quem faz fica com aquilo e não compartilha, né? Entendeu? Então... Agora até tem um site de compartilhamento, né, na internet, mas fica tudo muito assim, tudo muito polvilhado, né, espaçado e perdido no universo de tanta coisa. Perdido. Entendeu? Então, assim, deixa eu agradecer, porque eu não estou sozinha na coisa do acadêmicos, tem o Rafael Argento, tem a Carla Schneider, a gente tem mais dois apoiadores que estão junto com a gente, site, que é o Maurício, o Butini e a professora da UF, a Índia Martins, enfim, também estão ajudando, trabalhando junto com a gente, isso é ótimo, porque o objetivo é esse mesmo. Essa coisa do compartilhamento, né? De você compartilhar seu tempo, de você compartilhar um ideal, de você compartilhar uma coisa boa. Tem tanta coisa ruim acontecendo, gente, mas também tem coisa boa. Então, vamos compartilhar isso. Isso é importante. Porque depois que você descobriu a aplicação dos filtros, aquilo te facilitou a vida. Ou te complicou mais ainda? Não. Tudo tem dois lados. Me complicou por quê? Porque o meu tempo para terminar rápido a animação e voltar para escrever a tese, se eu tinha isso, obviamente o tempo teve que ser alargado. Tanto que eu tinha que entregar a tese mesmo em fevereiro, final de fevereiro, eu acabei entregando ela, se eu não me engano, no final de abril. Você usou quanto tempo no total da animação? Foram 4 anos. Não, a tese foram 4 anos. Mas na animação, assim, eu comecei no início de janeiro, querendo fazer ela em um mês. Meu Deus. Eram só 2 minutos. De qualquer maneira, assim, eu não sabia que eram 2 minutos. O que determinou 2 minutos foi o tempo da música. Porque eu já procurei uma música curta. Entendeu? Eu não sabia que tipo de música que eu queria. Então eu escutei de tudo. Eu escutei folk, eu escutei dramático, eu escutei romântico, eu escutei cômico, eu escutei tudo quanto foi tipo de música. Eu escutei muita música, né? Só que dessas todas, 3 ou 4 que me agradaram. E dessas 3 ou 4 aí eu baixei, né? Gravei ali o básico, fiz uns testes e só uma realmente me agradou, que foi essa que ficou na música. Entendeu? O preço dela também era acessível, consegui pagar para poder usar no vídeo sem problema nenhum. Isso, né? Também. Sim, o mínimo, né? O mínimo de segurança. Não vou fazer um negócio que eu não posso depois compartilhar nem mostrar para ninguém. Verdade. Eu vi tuas anotações, ali, teus cadernos, né? Ali os diários ali. Você anotava o erro também? Porque você anotava o que dava certo?
Ó, tem muita coisa anotada. Que legal. Ó, que aí são os trechos. Aí você vê, por exemplo, isso aqui é só um trecho. Por isso que eu falo que eles foram feitos individualmente. Depois eu tive que juntá-los. Que legal. Mas eu acho super válido fazer isso. Para se encontrar. Não, esse é um problema desse tipo de técnica. Porque você tem que ter eu digo, aqui não parece muito organizado. Mas na hora de você fazer, você tem que ter muita organização. Eu não sei se eu consigo abrir aqui e compartilhar ainda, que eu até separei aqui umas coisas, se fosse necessário, para mostrar exatamente para essa situação de exemplo melhor, né? Porque ali na apresentação, cadê, meu Deus? Você falou que o que é importante é o que está no meio, né? E o Sábio falou para a gente numa pré-live, né, que a arte tem seu tempo. Sim. Né? Sim. Você tem que amadurecer aquilo, sim. Voltar. A live tem totalmente seu tempo. Então aqui, deixa eu ver aqui. Esse aqui. O Butinho está perguntando que artigo defende a animação como designer. Do meu? Não sei. Ele falou. Não sei se é uma pergunta geral ou se é uma. Eu fiz eu escrevi um artigo. Foi não faz 10 anos, não, faz quase. Em que eu defino a animação como processo de design. E eu falei isso, eu acho que é isso que ele está perguntando. Butini, se eu não me engano, ele tem no Acadêmicos, ele já está no Acadêmico. Vamos se eu não me engano. Já é uma boa razão para a gente ir lá. Mas no ResearchGate, deixa eu até, estou falando aqui com vocês, deixa eu abrir aqui. Tem bastante gente nos assistindo aí. O Butini, o Sávio, no ResearchGate, que é um site, na verdade um site alemão que é muito bom, gente, e ele é internacional. Se eu tiver que, estou fazendo propaganda de graça, porque é um banco que eu acho realmente bom, e não são todos que são por aí que são bons, não. Eu também posso meter o pau em outros aqui, entendeu? Mas o ResearchGate eu acho que realmente vale a pena, é confiável. Eu tenho todos os meus textos lá, e se entrar lá no meu perfil lá, procurar pelo meu nome, você vai achar que tem. O título agora, assim, de cabeça, realmente eu não estou me lembrando, que já escrevi muita coisa. Mas é animação, processo de design, animação com processo de design, é alguma coisa assim do gênero. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, que eu estou querendo aqui. Eu estou abrindo aqui umas imagens, e aí eu vou habilitar aqui a tela para vocês perceberem essa coisa que eu falei dos filtros, entendeu? As meninas acharam um aqui, a Sueli achou um. Será que é esse? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê o título aqui? Mas é legal saber do processo, dessa união do lado sonoro com o visual. Imagem animada, expressão e design. Que show aí, ó. Ele foi publicado na revista Áquila, da PUC, e na revista da Veiga de Almeida. Compartilha, Sueli, por favor, lá no chat. Isso. Deixa eu ver. Eu estou até abrindo. Animated Image. Isso. Tem em inglês e em português, né? Assim, porque lá, como no site internacional, coloca os títulos nas duas línguas. Mas esse texto está em português. Show de bola. Já é uma boa referência para dar uma lida, né? Sim, acaba sendo interessante, porque
Como eu parei para estudar isso, eu acabei mostrando que realmente é design, gente. Não tem como. Então, até em termos, isso eu fazendo uma crítica, né? A animação, se a gente for colocar a animação em algum tipo de curso, qual curso que a animação melhor se enquadra? Curso de cinema? Curso de comunicação? Curso de design? Para mim, no meu entender, é o curso de design, porque eu acho que é um tipo de curso mais interdisciplinar do que é comunicação e cinema. Entendeu? Eu acho que faz mais sentido ele estar dentro do curso de design do que dentro de um curso de cinema ou de comunicação. É um tema para a gente debater numa live. Sim, vamos juntar uma galera e vamos já estou me convidando. Vamos ver no chat aqui quem cinema, design. Já estou me convidando. Vamos juntar uma galerinha e fazer olha só, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar aqui com vocês uma tela aqui, de novo, para mostrar em loco o que eu estava falando dos filtros. Ali na apresentação, que pode ter ficado um pouco meio, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, são 3 imagens, estão vendo? Uma. Deixa eu ver, peraí, vamos ver. A 247, eu vou chamar pelo número, porque são 3, de uma mesma sequência, só que são em alturas da sequência diferente, entendeu? Chegou aí? Vamos ver, acho que... Será que vem? Tá vindo, Chegou, tá aí. Foi? Então, olha só. Esse frame, vou chamar ele de frame, é o 247. Esse aqui é o 373. E esse aqui é o 517. Mas eles são de uma mesma sequência. Tá? Eles fazem parte de uma mesma situação. Então, eu peguei eles bem espaçados, assim, para vocês perceberem que tem diferença. Tá? Porque se botar muito próximo, uma diferença curta, não dá para ver na tela, ainda mais assim, né? Vocês não estão vendo a minha tela, né? Já é uma coisa que está passando aqui por uma série de caminhos. Né? Então, por exemplo, esse aqui, ele só tem aqui o efeito de tom e saturação. Que se eu pegar aqui para editar, ó, tem aqui esses valores, 246 e 3, e 2, né? Se eu vier agora aqui para esse outro frame aqui, que é o 373, e olhar as camadas, ó, ele aqui já tem outras coisas. Ó, com controles diferentes. Né? Aqui, ó, já é 225. Aquele controle de filtro que tinha naquele primeiro frame. Tá? E aqui, o terceiro, já é uma outra coisa. E vocês percebam também que o desenho tem uma alteração da imagem, formal da imagem aqui, que é a história da gota, né? Eu quero dar a impressão aqui que caiu uma gota e que vai dar aquelas ondas da gota que caem na água. Então, esse primeiro frame aqui não tem nada. Esse segundo aqui já tem aqui uma aplicação de filtro aqui diferente, que é o tal filtro que eu só posso aplicar aqui, eu não consigo ter um controle dele. Uma vez aplicado, ele está aplicado na imagem. Né? E aí o outro aqui, ó, agora esse aqui a gente percebe mais, ó, que esse filtro que eu estou comentando, ó, o efeito, ó, ele já se formou. E os controles aqui também já estão outros valores aqui, ó. Esse por um acaso é o mesmo, mas os outros aqui estão diferentes. Opa, posterização aqui. Aqui está 14. E eles se repetem algumas vezes, né? Sim, sim, dependendo do movimento, sim. E aqui o nível é 1,72. Esse daqui, vamos ver aqui como é que está a posterização. Ó.
esterilização desse aqui também está 14. E desses níveis aqui também está 1,170. Porque o que mudou aqui foi o tom da saturação aqui. Isso aqui depois que mudou. O outro. Desculpa. Dos níveis aqui depois que mudou. Né? Enfim. E depois de tudo isso, você criou um processo. Isso. Um processo. Surgiu. É demorado. Ele é demorado. A questão aqui, ele é demorado. Tem que ter paciência. Você tem que ficar anotando tudo, porque senão você se perde. Por isso que eu não mudei o nome dos frames. Eu mantive os frames com os nomes que eu capturei, entendeu? Uhum. Quando você faz uma sequência de imagem, a sequência é bem numerada. Então, para eu poder guardar melhor, eu mantive a numeração que estava. Me ajudou nesse controle. Claro, entendeu? É assim que as coisas surgem, né? Cria-se Sim. Novas possibilidades, né? Novos resultados, né? Então, olha, um resultado que Deixa eu ver se eu tenho aqui uma outra imagem para mostrar aqui umas outras coisas. Muito legal. O Leonardo está colocando colocou uma questão aqui. Não, questão uma. Diga. O filtro Polarize Time e gera um resultado semelhante. Sim. Aí é da escolha mesmo. A gente pode chegar no mesmo ponto através de várias linhas de ônibus, né? Boa essa. Boa. Dependendo do caminho que você tomar, você acaba chegando no mesmo ponto. Eu estava com umas imagens aqui que eu queria mostrar para vocês. Estou catando aqui agora que eu tinha separado e... Engraçado que eu passei por elas. Estão aqui. Tá. Deixa eu mostrar aqui. Vou compartilhar aqui a tela de novo. Fica mais fácil. After Effects. Isso aí. Aqui, deixa eu ver aqui. Isso, foi o que eu usei. Olha, então aqui, essa linha, né, a timeline ficou enorme. Tanto que no final eu não conseguia renderizar direito a imagem com som. Eu tive que, no final das contas, criar uma sequência de imagem a partir da timeline que eu criei, entendeu? Juntar com o som para conseguir fazer a renderização a sincronia ficar perfeita. Porque acaba ficando muito grande isso aqui, né? Nossa. Então, por exemplo, aqui, a parte das torneiras, né? Depois, não sei se pode ser até interessante passar a animação de novo. Essa parte aqui. Até porque a gente está falando, aí eles vão identificar no vídeo, né? Na tela, fica interessante. Essa cena aqui específica, né? Esse momento aqui, tem o desenho das torneiras, né? Porque isso aqui são torneiras pingando, né? Mas ele é um desenho só, né? A animação foi feita através de máscara, tirando as torneiras, fazendo elas irem aparecerem ao longo, sincronizado com a música, né? Agora, as gotas não, as gotas foram animadas uma a uma, por isso que está esse bando de coisa aqui, que são as gotas. Meu Deus, de água. Meu Deus. Né? Aqui é a coisa do bebê, né? A coisa do bebê foi pintura digital. Eu criei as camadas aqui, fui pintando e a partir delas eu gerei os quadros para poder dar aquela coisa do bebê, né? Do batimento. Barriga, né? Que dá a impressão do batimento cardíaco, exatamente isso. Né? Não só na música, porque ele dá um pouco essa ilusão para a gente, né? Porque tem aquele som muito forte, ele vai diminuindo, os instrumentos vão saindo da música, vai ficando só o piano, né, o som do piano, que dá a impressão de que ficou mais íntimo, né? Você saiu daquela coisa grandiosa do mar, né? E foi para dentro da barriga da mulher, né? Essa ilusão, né? Então, tem aí uma coisa de cor que foi usado nesse bebê para poder dar esse efeito. E aqui já é um outro programa também que eu usei aqui para dar essa coisa da gota, né? Que essa coisa da água
Na verdade, é a sobreposição de camadas em cima da camada mesmo da imagem Navi Action que foi tratada com os filtros. Entendeu? Não é uma coisa só. Né? Tem ali várias camadas de informação de imagem ali, que aí o programa teve uma hora que ele também... Ó, aqui como é que eu fiz a coisa da neve, né? A coisa da neve eu montei mesmo num outro programa que as pessoas nem usam mais hoje, mas eu ainda uso, que eu acho muito fácil e interessante para certas coisas, eu acho muito prático, entendeu? Sim. E aí animei aqui do jeito que eu queria, cada trechinho, gerei os JPEGs e aí depois joguei para o programa de edição. Caramba! Né? A coisa da água, né? Também a água, quando ela entra, né? Que é a imagem real que entra em cima da imagem pintada, né? Aqui a chuva. Deixa eu ver aqui. Se tem aqui. Ó, esse momento aqui. Isso aqui é a imagem real, né? Então, isso aqui foi animado, mudado, a coisa do efeito da cor que eu queria dar, né, em cada fotograma, né, e aí eu apliquei isso em cima dessa imagem do olho, mas essa imagem do olho aqui, essa água que bate nela, isso aqui é animado através de pintura digital, quer dizer, cada frame foi pintado para dar a ideia de que a água está subindo e vai contaminando essa pintura e transformando essa pintura do olho em água, como se fosse aquarela, né? Quando você joga água na tinta, a tinta vai se desfazendo, né? Então, essa diluição, exatamente, essa diluição, essa solvência do desenho, né, também foi animada. Né? Enfim, com toda a animação dá trabalho, né, gente? Quem não quer fazer trabalho vai fazer outra coisa. Não vai fazer já cansei só de vocês... do Rio lá. Coisa do Rio, aqui do Rio também, essa imagem do Rio. Quer dizer, cada linha dessa, na verdade, é um desenho de um rio, e a gente vê que são linhas que se sobrepõem, né? Tem planos de imagem aqui que se sobrepõem. E a gente percebe isso. Tridimensional, né? Uma coisa... Exatamente, que é o interessante. Dá uma ideia de profundidade, né, de fundo, né, de profundo, e embaixo é a imagem do rio. E é a imagem do rio do início, se eu não me engano, só que super alterada. Né? Olha só. Só que você não percebe isso, que tem filtro, tem desfoque, tem uma coisa e outra, mas aí o cartaz que eu fiz, enfim, aí agora acho que não tem, aí agora já volta o que é. Bom, continuei mostrando e não respondi perguntas. Vamos lá, eu só respondi a do Gutierrez, que era o artigo. A Denise colocou aqui. Qual é a memória que você usou? Porque seria muito pesado. Gigabytes, né? Em gigabytes? Ih, não sei. Sei não. Você falou que teve que fazer separado, né, para poder... Mas assim, a minha máquina também não é a última geração, gente. Não, entendeu? Tá longe de ser a última geração. Mas, de qualquer maneira, teve aí para uma animação de 2 minutinhos, né? Eu, na verdade, exigi muito. Era muita coisa acontecendo em pouco espaço de tempo, né? Tem isso. A Sueli falou que o processo que se mostrou parece muito orgânico, né? Emocional. Sim, é exatamente isso. Exatamente isso. As imagens, elas vão surgindo de acordo com a música, né? A música que me deu as ideias. Eu não tinha ideia. Eu, na verdade, tinha uma premissa, que era trabalhar com os vídeos que eu já tinha. Eu não sabia nem quais deles eu ia usar. Eu fico imaginando, Eliane, se alguém chega assim para mim na academia e chega assim, agora quero animar alguma coisa, mas não sei o que é. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei assim, essa pessoa é perdida. Percebeu? É difícil. Porque a gente tem o tempo, né? Por exemplo, se for um TCC, uma dissertação, alguma coisa. Sim. E por isso bem arte. Meu Deus, como é que a gente foi o que eu disse, isso? É muito específico.
Para questões objetivas, em que você tem tempo, em que não dá para você viajar desse jeito, gente. Não tem como. Entendeu? São outras situações. Eu acho que é uma posição tipo em que, sei lá, você conseguir um dinheiro para fazer mesmo uma animação experimental, para fazer um teste de alguma coisa, conseguir um incentivo para pesquisar alguma situação, aí eu acho que realmente é válido. Ou uma coisa como eu, que na verdade foi uma atitude de artista plástico, foi aquilo que eu falei. Não é uma atitude de design, de animador, que tem um projeto, uma coisa para entregar com um determinado objetivo. Sim. Pode ser até um objetivo emocional. Mas você não deixou de criar, de propor uma solução, né? Depois que ela estava pronta, né? Tipo, olha, essa aqui foi a solução. Então, tipo, você pode... Então, com a tua descrição, as pessoas vão poder replicar. Tá? O que eu acho que é importante, e isso eu acho importante, e isso eu acho que a academia, de uma maneira geral, que, aliás, na live da Marina e do Marcos, eles falaram isso, né? O Marco disse, TCC é muito chato, qualquer coisa que a gente tenha que ler na academia é muito chato. E eu me incluo, né, que ele falou isso, mas, gente, isso é uma... Eu não tive como intervir ali, até porque esse é um assunto também que dá uma outra live, só para isso. Vamos anotar, mas... Isso, anota aí, é outro assunto. É um outro assunto, com certeza. Que é o quê? Na verdade, toda pesquisa qualitativa cai nesse problema de ser chato para se apresentar na academia. Porque a academia é uma caixinha fechada. É uma caixinha fechada que só tem a tampa de cima, gente. Não tem nenhum buraquinho para o pintinho respirar. Entendeu? Você tem que caber ali dentro. Você tem que estar dentro daquelas regras. E quando você trabalha com pesquisas qualitativas, principalmente na área artística, é muito complicado, porque se tem uma coisa que acaba com o artista, e se eu não me engano foi o Damásio que diz isso, que acaba com a criatividade, é o burocrata. E a academia é baseado na burocracia acadêmica. Não tem como. Entendeu? Você tem que respeitar a BNT, você tem que respeitar as regras de apresentação da universidade, você tem que respeitar a data, você tem que respeitar o número de páginas, um capítulo não pode ser muito maior do que o outro. Enfim, tem uma série de coisas. Você põe tudo, você vai tirando lá, isso, meu Deus do céu. Entendeu? A Leila então, colocou uma colocação. Eu nem vi, desculpa. Então você é obrigado a se adaptar. A animação experimental é parceiro autoral, sim, o cliente raramente observa o que acontece nérica. Exatamente, não. Aquilo que tem na cabeça. São raros. Materializar o figurativo, talvez, né? Que eles tentam, né? A tentativa é essa. E assim, o figurativo, não. O cliente comprar a tua ideia. Mesmo. É muito raro isso acontecer, né? Porque ele tem um objetivo, ele quer que aquele objetivo seja atingido, ele sabe mais ou menos os caminhos que precisa para atingir aquele objetivo, ele não quer sair desse caminho. O que é totalmente compreensível, ele que está pagando. A Júlia colocou... Eu entendo. A Júlia colocou aqui, como você sabia qual a quantidade de frames, imagens certa para dar a sensação de animação da água subindo naquele olho que você mostrou? Olha, eu fui testando a velocidade que eu precisava por causa da música. Porque tinha que coincidir com o ponto alto da música, né? Na verdade, o mar atingir o olho é o clímax, né? Olhando o roteiro, né? Os 3 atos da narrativa, entre aspas, né? Se a gente for colocar assim, o clímax da animação é aquela onda batendo naquele olho, né? É um olho que parece físico, né? Real, né? E quando a onda bate, você vê que ele não é real, ele na verdade é uma aquarela que se desfaz ali. Então tinha que entrar dentro daquele espaço. Então essa onda na verdade é decorrente de um vídeo de onda de mar, onde tem várias ondas, e eu peguei uma onda. Recortei aquele espaço, aí medi mais ou menos,
selecionei os frames, aquela coisa do time-lapse manual, né? Selecionei os frames que eu queria. Na sua maioria, eu fiz um espaço de 6 quadros. O que quer dizer isso? A cada um frame eu contei 6 e peguei um. Na grande maioria foi feito assim, né? E aí apliquei o filtro, mais ou menos como eu queria, né? E aproveitei essa onda, se eu não me engano, de um outro momento que a mesma onda aparece. Né? E aí eu encaixei, foi uma questão mesmo de encaixe. Você olhar, ver se funciona, não funciona, como é que funciona, entendeu? Foi mesmo, nesse caso, tentativa e erro. Mas assim, você tendo o número de frames e sabendo quantos segundos você precisa para aquele movimento, fica fácil de você procurar no banco que você já fez, né? Porque eram trechos que eu já tinha arrumado, qual deles se encaixava melhor, entendeu? Aí esse se encaixando melhor, ok, é esse aqui. Aí eu fui e cortei, né, a parte da água, porque na onda do mar você tem a água aqui e a onda vem na própria água do mar. Ali não podia, ali tinha que ter a onda, mas aqui tinha que ter o olho. Então eu tive que limpar cada um dos feios para deixar só o movimento da onda para cair em cima do olho. Então, agora assim, revela para nós que mar que era aquele. Para onde? Não. Foi um vídeo que eu peguei na internet. Olha só, que legal isso. Esses sites que às vezes fornecem vídeos na internet e às vezes eles fazem promoção. Ah, essa semana é esse vídeo. Ah, essa semana é esse. Meu marido estava com essa mania. Eu achei interessante, comecei a fazer isso também. Legal. Entendeu? Então... E aí esses vídeos acabaram sendo úteis para mim na hora de fazer esse trabalho. O Marcos colocou uma coisa aqui. A cena da tela. De Nimbus, eu fiz um time-lapse e escolhi os frames. Pois é. Ó, técnica. E a Célia também colocou uma coisinha aqui. Vamos lá ver o que é que ela deixou ali. Tá falando da coisa da música com a imagem, sim. Uma comunidade muito legal. Eu tenho uma ligação muito forte com a música. Apesar de eu não ter formação musical nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu só sei que tem 7 notas musicais e quais são. De resto, eu não sei mais nada, gente. Eu sou uma porta dura, enferrujada em relação a conhecimento de música. Mas eu vou ser sincera. Para mim, enquanto animadora, eu acho isso interessante. Porque me deixa livre para eu sentir. Eu não ficar pensando e raciocinando. Ai, aqui tem uma nota grave, aqui tem uma nota aguda. Aqui o som é bemol, alegro, é andante, entendeu? Eu só sinto. Então, por exemplo, em relação ao Mãe, como cada parte da música ela é curtinha, mas ela tem muitas variações. Então eu peguei cada parte, eu ficava estudando cada uma das partes separadamente. Eu botava para ouvir, pegava aquele trecho e ficava ouvindo, em looping. E via o que aquilo me despertava. É mesmo um processo de exercitar o seu criativo, né? A sua capacidade criativa, né? O que eu estou sentindo? O que isso me traz? O que tem a ver com a coisa da intuição que o Bergson fala, né? A coisa de deixar a criatividade fluir, né? Então, foi um processo muito... não deixa de ser também... como que a gente chama? Orgânico? Meditativo. Meditativo. De certa forma, é meditativo, né? Porque você, quando fica ouvindo o mesmo som, é como se você estivesse fazendo mantras, né? Na sua cabeça, né? Mantras. Então, você já entra ali numa viagem. Sem precisar fazer nada. Desconectar, né? Você desconectado toda a turbilhão do dia a dia que você tem, né? Que você não consegue. Sim, e você entrar no seu não consegue não pensar em nada. Enfim. A Sueli já tem animação para passar de novo. Vamos passar? Sim, pode ser. Então, vamos tentar novamente. Ela é um tipo de... Até aqui em casa, às vezes, quando eu começo a tocar, o início
tipo assim, ela põe para tocar, mas ela só libera para a gente ver depois que ela for tocar a segunda vez, que aí ela vai realmente conseguir tocar do iniciozinho com o som sincronizado com a imagem. Voltar. Sim, sim. Entendeu? Que foi o que aconteceu. É como se... não sei o que acontece, mas sempre acontece isso. Como se tivesse um delay desse iniciozinho, entendeu? Então vamos tentar ver aqui se a Suelen ou a Ana conseguem. Fiquem à vontade, meninas, para colocar. Sim. E daí... E o pessoal para perguntar também, se quiser. Show. Agora vê. Isso aí. Já tem som aqui, não? Eu não estou ouvindo, não sei se vocês estão ouvindo. Não, também não estou. Vamos tentar novamente. Mas olha a sequência da água, aquela sequência que eu mostrei. Ó, é exatamente essa que está mostrando aí. Tá sem som ainda. Não, depois ela volta. Ó, no mar aqui. Lógico que o mar não anda para trás. Essa coisa do mar andar para trás, eu que acabei criando. Essa sequência da geleira. Ó, ela pulou. Teve pulo ali. Tem alguma coisa que está agarrando. Do som não saiu mesmo, não. É verdade. Legal. Mas fica a dica da galera dar uma olhadinha, né? Uma estudada. A música. Isso. E aí perceber as partes, né? Conforme a música muda de tom, né? Ela fica mais grave, ela fica mais aguda, né? Ela acelera ou ela diminui, a animação ela vai acompanhando esse ritmo, né? Tanto que no início ela começa com a questão da nuvem, né? Como se a água estivesse fora do nosso controle, né? Aí depois ela vira água mesmo, e aí esse caminho que ela vai fazendo ao longo da animação, quer dizer, acaba no final tendo uma narrativa, mas é uma narrativa subentendida, não é uma narrativa, digamos assim, explícita, né? É você que depois para e escuta, tem a ver com a água, a mãe, é verdade, entendeu? Mas esse processo de descobrimento eu mesma tive dentro do processo de magia. Essa é a magia do experimental. Sim. Eliane, eu ia ficar aí com você aqui a noite inteira conversando, tomando um chá. Aqui com a galera toda aqui. Mas é o seguinte, nosso tempo já se expandiu um pouquinho. Opa, Vamos agradecer aí a presença da galera, né, que está nos acompanhando. Super obrigada aí pelas perguntas, comentários, enfim. Sim, vamos deixar um pouquinho mandar e-mail, alguma coisa, não tem problema nenhum. Então, olha, fique à vontade para dar suas palavras aí de fechamento. Antes de mais, né, como o pessoal fala, primeiro, agradecer, né, mesmo essa oportunidade de compartilhar, porque eu tenho mesmo essa coisa de querer mostrar para as pessoas, não só mostrar por mostrar,
olha o que eu fiz. Não é nesse sentido, é no sentido mesmo de partilha, entendeu? Fiz algo que acho que pode ser positivo para os outros. Eu sinto essa necessidade de compartilhar com os outros. Por isso que eu gosto de dar aula, né? Porque é você compartilhar aquilo que você foi juntando ao longo do tempo. Você está guardando aquilo para quê, né? Então, eu acho muito importante isso. Então, fico muito feliz de poder fazer isso. Dizer que vocês estão de parabéns, é um evento enorme, maravilhoso, um canal desse, assim, ainda mais no momento que a gente vive, com tantas restrições, com tantas coisas que são chatas e desagradáveis. É bom a gente ver que tem coisa boa, está sendo feita coisa boa, as pessoas estão produzindo, entendeu? Que a vida é assim mesmo, feita de momentos não muito bons e feita de momentos muito bons. E Experimenta Anima foi um momento muito bom. Eu acho que isso é muito bom, tem que permanecer mesmo. Façam todos os anos, para a Cidade de mim, para o próximo, pode contar comigo. Vai ser um prazer participar de novo. Sim, estamos. Que nem eu falei para a galera, a igreja está com a porta aberta, Dani, é só entrar, né? É por aí. A galera. Pessoas. A Eliane encerrou, fez o fechamento, né, do evento. Que orgulho, nossa! A última live. E assim, pessoas, foi um prazer estar com você durante essa semana, né, os outros dias também, porque, como eu falei, 40 pessoas, né, aproximadamente, trabalharam para que esse evento saísse. Então, muita gente colaborou, muitos profissionais se aproximaram, chegaram, falei, eu quero compartilhar coisas, eu quero mostrar coisas, eu quero falar. Então, assim, foi muito, assim, prazeroso. A gente está trabalhando, estamos cansados, estamos podres, mas foi muito prazeroso a semana inteira. E isso vai ficar como legado, né? Então, claro. Acessar depois, né? E a gente espera que a gente tenha muita força para fazer vários, né? Registro. Se Deus quiser, ele com certeza não há por que não querer, não tem motivo para isso. Então, muito pelo contrário, com certeza vão ter muitos Experimenta Anima ainda por aí. Então, fique vai comemorar 10 anos, 20 anos. Isso! Valeu, pessoas que estão nos bastidores, valeu, pessoas que estão nos ouvindo. Super obrigada. E tchau para vocês. Beijo. Tchau. Ai.